Muito bem, meus irmãos, bom dia, paz seja convosco. Eu estou muito alegre com Jesus, é claro, Jesus sempre à frente. E eu gostaria de dizer que bendito seja o nome da glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Eterno tem me trazido até o Kauai, sempre para falar sobre o Evangelion no Kauai. E hoje, dando continuidade à mensagem, a segunda parte da mensagem, e revendo alguns textos que não deu tempo de olhar a respeito da águia, eu quero abrir a Bíblia aqui em Isaías 40, 31, que fala sobre a águia. Sabe o que quer falar sobre a águia? Porque, na realidade, nós não somos cristãos galinha, que anda ciscando, mas somos cristãos, igreja águia, que voamos nas alturas, não é isso? E esse programa Evangelion no Kauai, essa plataforma, ela pertence à Igreja do Evangelho Quadrangular, a Rua Vencedores, número 610. Nós estamos também no Instagram e também estamos no Facebook. São as nossas redes sociais. Você pode contactar conosco, participar. Você pode apertar o coraçãozinho vermelho para que nós possamos mais e mais crescermos através dessa plataforma, não é verdade? E aqui a nossa intenção é anunciar o Evangelho. A palavra Evangelion é Evangelho. E Evangelho significa boas notícias, boas novas, certo? Então aqui está Isaías 40, 31. Eu gosto demais desse versículo. Todos os versículos da Bíblia, os 66 livros da Bíblia, são todos teopneustos, ou teopneustos, que são inspirados pelo Espírito Santo. Mas está aqui 40, 31 de Isaías, é uma palavra muito poderosa. Está escrito assim, a palavra de Deus. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Eu estou falando da águia porque a águia também é representada nas doutrinas basilares da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ezequiel capítulo 1 vai falar que a Sagrada Escritura dizendo que os 4 rostos que aparecem ali na pessoa dos querubins em Ezequiel capítulo 1 e o capítulo 10. E querubins significam ungidos, né? Os ungidos do Senhor que assistem diante do Senhor. E querubim, esses anjos, eles são ali que apresentaram com 4 rostos. Um dos rostos é a águia, representando Jesus Cristo, o Rei que há de vir, não é verdade? E uma das representações desses 4 evangelhos, que é o rosto de homem, o rosto de boi, o rosto de leão e o rosto de águia, são representações falando a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo. Na primeira fase da segunda vinda, ele vai estar arrebatando aqui. Na segunda fase, vai estar vindo na terra. Mas então nós temos que ser cristãos águia. Então está escrito aqui, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. A gente pode conferir depois Isaías 8:17, 49, 23. Há aqui um princípio geral de que os crentes pacientes e que oram constantemente são abençoados por Deus com força para suportar suas provações. 1 Coríntios 12, 8-10, o Senhor também espera que o seu povo seja paciente e sua vinda
e aguarde sua vinda em glória no final para cumprir as promessas da libertação nacional de Israel, e tanto Israel nacional, que é a nação, como Israel espiritual, que é a igreja, incluindo também os israelitas que aceitaram Jesus Cristo. O Israel fiel se tornará forte. Então a primeira coisa que tem aqui, irmãos, é importante olhar, é o seguinte: eu tenho alguns desses vídeos que eu gravo aqui, e lembrando vocês que Evangelial no Kauai é uma plataforma da Igreja do Evangelho Quadrangular, apresentado por esse servo de Deus, que humildemente tem o desejo de estar sempre notificando a programação da Igreja do Evangelho Quadrangular. Gostaria de externar a minha alegria, a minha felicidade de estar na Igreja do Evangelho Quadrangular, congregando com os irmãos ali, orando, buscando a Deus, recebendo as bênçãos do Senhor, muito mais. E o convívio ali, irmãos, é irmãos dando parte um para o outro, sorrindo um para os outros, é irmãos e irmãs, tudo unidos no Senhor, né? É a mesma coisa que o pastor Maurício falou, a igreja do primeiro século, a igreja quadrangular se parece muito com ela nesses detalhes. Então, quer dizer, eu não posso demorar muito, porque se eu demorar, irmãos, eu voltarei aqui uma terceira parte da mensagem sobre o voo renovado, ou o voo da vitória da águia. O crente tem que ser, ou o cristão tem que ser águia, e não galinha. Que galinha se anda de cabeça baixa e ciscando. A águia não. A águia faz o seu penhasco no mais alto das montanhas. Por exemplo, os picos do Himalaia, são as montanhas do Himalaia, tem cerca de 9.000 metros de altura. E na época do dilúvio eles foram cobertos também. Por isso que a palavra hebraica vai dizer que toda a terra foi coberta na época do dilúvio. Você pode lá conferir Gênesis 6 a 9. E a águia faz o seu ninho no mais alta montanha que você possa imaginar. E a 3.000 metros de altura ela já enxerga a sua presa. E ela voa 3.000 metros de altura. Sabe quanto que é 3.000 metros de altura? 3 quilômetros. Então, de 3.000 metros de altura, ela vê a sua presa. Mas, olhando aqui, voltando um pouco mais, falando das qualidades da águia e trazendo essas qualidades para nós observamos que nós esquecemos, temos hora que nós somos cristãos águia. Eu gostaria de lembrar para vocês que de uma ponta da asa até da outra da águia são 2 metros de largura e ela tem 3 metros de comprimento. É a águia imperial. Existem vários tipos de águia, né? Mas a águia imperial que eu estou falando. Então aqui, irmãos, Isaías 41, lendo de novo, porque essa mensagem ela é simplesmente tremenda e ela toca profundo o meu coração. E lembrando que o profeta Isaías profetizou 700 anos antes de Cristo. Isso significa que foi no século VIII que ele profetizou. Aqui está escrito assim, 40:31, de novo, para você não esquecer os passos importantes aqui, porque isso aqui é muito importante que você veja. Eu já estou terminando essa primeira parte. Lembrando vocês aí que os cultos da Igreja do Evangelho Quadrangular é na quarta, na sexta e no domingo. Na quarta nós temos a corrente Caminho do Milagre. Na quarta-feira, pastor Levi e equipe, pastor Rosângela. E também sexta-feira nós temos o tapete de fogo. Deus é um fogo consumidor, baseado em Hebreus 12:29. Pastor Levi e equipe, também pastor Maurício. E também nós temos os grandes cultos de domingo, que é avivado, cheio da graça de Deus. Igreja do Evangelho Quadrangular é uma igreja família, se preocupa com você, muitas vezes leva a Santa Ceia para você, muitas vezes vai na sua casa, ora com você, faz evangelismo. A Igreja do Evangelho Quadrangular é exatamente isso aí. Mas eu quero deixar os passos aqui, depois eu volto de novo, porque senão o tempo não vai dar, irmãos. 40:31 de Isaías. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Primeiro, renovam as forças. Subirão com asas como águia. Primeiro. Segundo, subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão. Terceiro, e caminharão e não se fadigarão. Então aqui está a mensagem. Deus abençoe todos vocês. Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua ABC2,
número 710. Não percam a grande virada do ano de 2026.